Minha vida se revestirá.
nada vai me separar do teu amor. Nada, nada, nada. O teu amor é profundo demais, Senhor. Não há nada comparado a ti, não há nada comparado a esse amor. Que você possa celebrar esse amor na sua vida nessa noite. Sinta esse amor aqui, igreja. Sinta esse amor na sua vida. Um amor irresistível, um amor profundo. Aleluia. Diga que você corresponde a esse amor hoje, nessa noite. Que você decide por ele. Que você decide por ele. Que você se entregue a ele. Aleluia, Senhor. Vamos, igreja, vamos encher esse lugar de adoração, da sua adoração, da sua adoração. Diga: nada me separa de ti, pra onde esse o teu amor me cerca, onde me esconderei de ti, eu não me vejo. Só diga: nada me separa de ti. Sim, Deus, me cerca, onde me esconderei de ti. Eu não me vejo sem. Diga: eu sou teu. Eu sou teu e tu és meu. Nada me toma do seu imenso amor, Senhor. Eu sou teu e tu és meu. Nada me toma do seu imenso amor, Senhor. Falando então sobre Igreja Família, nós temos um privilégio de pertencer a uma igreja família que segue os propósitos divinos de Deus nas 3 dimensões: apostólica, profética, pastoral. Você ouve isso constantemente. E o tempo todo, para quem conhece os nossos pastores, sabe que nós somos motivados a não ficarmos parados. Quem concorda comigo? O tempo todo nós somos motivados a servir, a fazer algo, a desenvolver algo, e isso faz parte da identidade da nossa igreja. Então nós temos que sempre estar nos movendo, sempre diante do amor de Cristo, replicando, compartilhando o Evangelho. Esse é uma das características da nossa igreja. Falando um pouco mais da nossa igreja, desde o momento que você entra aqui, eu, pelo menos, sinto isso. A gente já é inundado de serviço, e pessoas nos servindo desde a recepção, né? Hoje até foi falado que o Espírito Santo já estava ali na recepção, recepcionando a gente, né? E é bem isso mesmo, é isso que eu sinto, com um sorriso maravilhoso, e é lindo isso. E não é só ali, né? A gente tem muita coisa acontecendo aqui para que essa celebração realmente aconteça, né? Já foi falado do Decolando ontem. Fantástico, que evento fantástico, muito bem organizado, e eu tenho certeza que famílias foram impactadas através desse evento. Eu tenho certeza, esse é o nosso propósito, né? O que mais que a gente pode falar? Iluminação. Bom, queridos, esse lustre aqui, ó, ele não acendeu do nada. A gente não tem uma Alexa aqui que detecta qual que é o momento da igreja, o momento que está acontecendo a celebração, e liga a luz, ou apaga, ou acende, ou muda a cor. Tem alguém servindo ali, certo? Então tem pessoas servindo. No som, esse microfone está funcionando porque tem pessoas ali servindo. O telão, ó que bonito. Esse telão bonito aqui, ó. As bandas, o louvor que aconteceu aqui hoje, são pessoas servindo vocês, servindo a igreja através dos dons, dos talentos. Eu só falei de coisa da adoração aqui, né? Falei um pouco da recepção, mas eu tenho que falar daquilo que eu conheço, né? Onde mais? Quem participa de um GP aqui? Levanta a mão. Pouca gente, né? Vamos ter que aumentar isso aqui, ó. Nos GPs, então agora eu vou fazer uma pergunta para alguém que participa de um GP, mas não é um anfitrião.
Alguém que não é o anfitrião e participa de um GP. Ergue a mão. Ninguém? Ah, tá, ok. Ok, então agora está sendo cada um na sua casa, é isso? Ok, então eu também estou participando no meu. Ok, mas nos GPs, quando tinha os grupos, né? Você era bem recebido no lugar que você ia? Você tinha uma pessoa ali te recebendo, servindo você quando você chegava lá, dedicando tempo em estudar a mensagem que estava proposta para aquele dia e servindo você. Então, todos os momentos, em todas as celebrações que acontecem na nossa igreja, tem serviço. E todos nós temos um destino profético de Deus para as nossas vidas. Acertei. Ninguém foi feito para ficar parado. Ninguém. Tá? Seria muito egoísta da nossa parte simplesmente a gente querer ser servido, ser alimentado pelos outros e não alimentar ninguém, não servir ninguém. Né? Por isso que Deus deu o privilégio de poder servir as pessoas através dele. Todos nós fomos chamados para compartilhar, para servir. Eu tenho certeza que você é excelente em algum tipo de serviço. Eu tenho certeza disso. E essa também é uma das formas da gente compartilhar o caráter de Cristo, replicar o que Cristo fez aqui enquanto esteve na terra e o que Ele continua fazendo através de nós. Servir pessoas. Né? Não importa o lugar que você esteja, se você está aqui na igreja, se você está no trabalho, se você está na escola, se você está no trânsito, os sanguíneos aí que o digam, todo lugar que você está, você tem a oportunidade de servir alguém. E com isso, você estará replicando o evangelho, replicando amor. Certo? Um cristão comprometido com a palavra de Deus, ele não fica parado. Não fica. E hoje eu quero te falar sobre serviço, falar sobre servir, e principalmente aqui na igreja. Um cristão comprometido com Deus reflete muito no serviço que ele aplica aqui na igreja. E eu não estou falando de holofotes, eu não estou falando de serviços em que aparecem, eu estou falando de você se dedicar a algo. Tá? E quando a gente levanta esse tema, a gente ouve muito, mas eu não sei fazer nada, eu não sou bom em nada. E aqui a gente vê em 1 Coríntios, portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes, trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Então, você dizer que você não sabe fazer nada, não é possível, tá? Sempre tem alguma forma de você servir. Um belo exemplo disso, quem estava aqui na festa de 15 de abril, aniversário da nossa igreja, foi uma grande festa que fizemos ali. Eu tive o privilégio de participar da barraca do hot dog, a barraca Hot God, né, que foi a melhor barraca da festa, né? Foi, não foi? Mas, queridos, o que eu quero dizer aqui para vocês? A maioria de vocês simplesmente foi lá, pediu um cachorro-quente, comeu aquele cachorro-quente delicioso, fantástico, mas 2 dias antes já tinha gente trabalhando para que aquilo acontecesse. Né? André, o Celção acho que foi trabalhar, já saiu. Carol, teve muita gente que já começou a trabalhar muito antes. O Fabinho encarou uns desafios aí comigo, que misericórdia. Não foi fácil não, né, Fabinho? Pessoas servindo para que tudo desse certo. Pessoas nos bastidores, isso foi um ponto, né? Dias antes, na hora, o time envolvido, tudo deu muito certo. Na próxima festa, pastor, eu quero o mesmo time, tá? Não quero outro, porque foi muito bom e foi fantástico. Queridos, isso foi para o reino, tá? Isso foi uma festa que a gente organizou, que a igreja organizou, todo o fundo levantado, como a pastora disse aqui já, né? Quando a gente abre uma maçã, achei fantástico isso, viu? Eu consigo contar as sementes que tem lá, mas eu não sei quantas maçãs aquela semente vai produzir ainda, né? Então o resultado daquilo foi apenas a semente. O que isso produziu eu nunca vou saber, né? A igreja, tenho certeza que já produziu muito com aquele resultado, e foi fantástico. Isso foi serviço, uma forma de eu ilustrar para vocês um serviço prático. Então entenda, queridos, você não precisa cantar maravilhosamente bem, você não precisa tocar um instrumento top, falando de coisas que aparecem aqui, né? Pregar super bem, você não precisa disso, ou estar liderando à frente de algo para dizer que você serve na igreja, tá? Você, no mínimo, é capaz de
se disponibilizar. No mínimo. Isso eu tenho certeza que você é capaz. Tá? O segredo está na intenção. Tá? Não existe serviço melhor ou pior. Existe serviço feito para a glória de Deus e serviço que não é feito para a glória de Deus. Tudo depende do coração. Infelizmente, muitos acreditam que precisa aparecer para servir, mas não precisa, tá? Falando ainda de times aqui que eu conheço, que está próximo ao OC, né? A OC está nos bastidores, a ordem da celebração, tudo isso aqui aconteceu hoje, não foi por acaso, né? Não foi, saiu, acabou 3 louvores, depois entrou fidelidade, foi por acaso, deu um toque, não, já está tudo programado, né? A Paty, ela faz toda essa organização, ela e a Ana, e faz tudo isso previamente, tem um time que corre atrás disso e organiza, e tudo acontece por trás e ninguém está vendo isso, ninguém não aparece, né? Mas é alguém servindo. As redes sociais da igreja, não tem uma inteligência artificial lá que vai lá e posta, né? Simplesmente tem pessoas servindo nessa área. Então, você pode servir de alguma forma, tá? Como você tem servido na nossa igreja? Ou, no mínimo, os seus líderes, os nossos pastores, eles sabem que podem contar contigo? Pensa nisso. É importante. Em Mateus 20, do 26 ao 28, quem quiser ser importante, que sirva os outros. E quem quiser ser o primeiro, que seja escravo de vocês. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida para salvar muita gente. Queridos, nós precisamos servir. Isso é um fato. Tá? Jesus falou isso de várias formas, de várias maneiras, nós precisamos servir. Ele veio para servir. Ele não veio para ser servido, ele poderia vir para ser servido, ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores, Filho do Deus vivo, Todo-Poderoso, mas ele veio para servir. E você? Onde está nessa régua? Todos já ouviram falar do Mar Morto, né? O Mar Morto, ele recebe águas frescas, águas cristalinas do Rio Jordão. E sabe o que acontece com aquela água? Nada. Porque o mar realmente é morto, não acontece nada. As águas ali são inúteis. Nada acontece, tudo estagna quando cai lá. Então ele recebe e não faz nada com aquilo. Ele é servido com águas lindas, águas cristalinas, com vida, ele recebe e nada acontece com aquilo. Será que você não está vivendo dessa forma? Você vem aqui, você é servido em outros locais que você vai no seu trabalho, em outros locais, seja onde for, você é servido, mas o quanto você está servindo? É para pensar, né? Na verdade, as nossas expressões, pensando na sociedade atual, elas são recheadas de egoísmo. É minha casa, é minha vida, é meu... Nossa, somou aqui minha casa, minha vida. Não é isso. Não é isso. Mas é tudo meu carro, minha casa, minha família, meu. Se a gente não tomar cuidado, a gente estava conversando com os líderes de bandas recentemente numa reunião e falando sobre isso, que os louvores de algumas bandas, infelizmente, eu adoro, é muito eu, mas e o servir? Precisamos pensar nisso, retomar os valores de serviço. Olha só que legal, o padrão de medida de grandeza de um homem não está no número de serviçais que ele possui, mas na quantidade de pessoas a quem ele serve. O quão você é grande. Para pensar nisso. Eu quero que você pense, você mesmo, individualmente, tá? Pense em quantas pessoas você tem servido no seu dia a dia. Eu nunca parei para contar, mas desde o momento em que eu acordo até o momento que eu fui dormir, eu tenho contato com muita gente. O quanto dessas pessoas eu estou impactando com o meu serviço? Não estou falando só da igreja, tá? Estou falando do meu dia a dia. Quantas pessoas são impactadas com o meu serviço? Com o meu modo de servir? Isso é muito importante. Colossenses 3, 23. Façam bem feito o que quer que seja, como se estivessem fazendo isso para Deus e não para as pessoas. Lembrem-se,
O nosso serviço não deve ser feito só aqui na igreja, tá? Muitas pessoas confundem que o servir a Deus, o servir a Jesus é só aqui, mas não é. Onde você quer que esteja, você está servindo a Deus. Você nasceu para algo, até profissionalmente. Deus te colocou onde você está hoje, com as pessoas que você convive hoje, por um propósito. Não é à toa. Tá? E quantas vezes no seu dia a dia passa despercebido, acontecem situações, você recua, você não ajuda? Quantas vezes? É a mesma coisa a adoração, o relacionamento com Deus. É muito falado sobre o secreto, sobre trancar a porta do seu quarto e ter um secreto com Deus, mas ali é só o start. Quando você sai do seu quarto, você precisa compartilhar isso com sua família, compartilhar isso com os demais. Ali é só o start, ali é só o treinamento, ali é só o que você recebe, mas e o que você está entregando? O serviço está lá fora. É lá que você vai demonstrar o quanto você está próximo de Deus. Amém? Vocês estão na mesma página que eu? Um grande exemplo disso, tá? Eu vi um pastor Subirá falando, usando essa ilustração, eu achei muito interessante. Tem algum engenheiro aqui? Não? Advogado tem. Imagine que você recebe uma proposta, né? Para trabalhar em outro local, em outra empresa, né? Para ganhar 20 vezes mais do que você ganha hoje. As pessoas ao redor já, que legal, vai, nossa, que bacana. Sem pensar. Sem pensar que tem um propósito por trás, sem pensar, né? A mesma coisa, motorista. Tem um motorista ali, ó. Imagine que você recebe uma proposta para receber 30 vezes mais num outro lugar. Primeiro pensamento é, bora lá, não é? Só que as pessoas, nós, tá? Quando eu falo as pessoas, eu me coloco, tá? É uma cultura errada. Quando a gente ouve usar a mesma ilustração para um pastor que é assalariado e fala, a igreja tal vai te pagar 10 vezes mais. Aí a conversa é diferente. Não, tem que ver se é a direção de Deus, se foi Deus que mandou ir, não sei o que. Mas espera, onde você está trabalhando, você também tem que saber se foi direcionado por Deus, se você está ali porque Deus te colocou ali, ou foi por um impulso, ou foi por salário, ou foi... Por que você está ali? As pessoas que estão ao seu redor, elas precisam ser empaquetadas por Jesus através de você. Não é através de quem está do seu lado, é através de você. Ok? Como que isso vai acontecer? Se comprometa 100%. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Em 1 João 2,6 diz isso. E entenda, queridos, você faz parte disso. Não só aqui na igreja, tá? Você faz parte do corpo. Então, onde quer que você esteja, você está representando a igreja. Você lá no seu trabalho, você é a igreja. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenham muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, nós somos um. Assim também com respeito a Cristo. E entenda também que nunca é um fardo. Aqui em Lucas 10:17 diz que os 72 voltaram alegres. Esse voltaram alegres é interessante. Veja o contexto depois, Jesus separou 72 e dividiu entre eles e mandou ir à frente nos locais que Jesus estaria passando, para que eles fossem preparando o lugar. E aí nesse versículo específico eles voltam e dizem que estavam alegres. Queridos, não foi festa não, viu? Até demônios eles enfrentaram, eles tiveram muita luta nos lugares que eles foram. Nos lugares que eles passaram, eles tiveram muito problema, mas eles estavam felizes porque eles entendiam que aquilo não é um fardo. Aquilo foi uma ordem de Jesus, e eles estavam cumprindo a ordem dele. É isso que um discípulo faz. Você foi moldado para servir a Deus, entenda isso, tá? Eu quero que você abra a sua Bíblia agora, no livro de João, capítulo 13, e deixe ela aberta que a gente vai ler alguns versículos. No Evangelho de João, no capítulo 13. Inicialmente do 3 ao 5, tá?
Não tem como falar de serviço sem falar desse momento, desse fato histórico que mudou a vida dos discípulos e mudou a nossa vida. João 13, versículo de 3 a 5. Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas, e que viera de Deus e voltaria para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou a capa, enrolou uma toalha na cintura e depois derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Ninguém melhor do que Jesus para nos ensinar como servir do modo que os cristãos têm que fazer. Ninguém melhor do que Ele. E nesse momento, nesse dia, poucas horas antes da sua crucificação, Jesus ele quebra todos os paradigmas que tinha ali naquele momento. Tudo que a história falava sobre serviço, ele quebra e transforma totalmente, renova totalmente com elementos, uma bacia, uma toalha e uma atitude fantástica. Queridos, vamos pensar um pouquinho naquele contexto, tá? Historicamente falando, era um dia de primavera e era muito quente, porém seco. Então era uma época em que não tinha asfalto, não tinha tênis, sapato fechado assim, eram sandálias, tempo seco, poeira nas estradas, então se você andava na rua, ficava com os pés sujos. Pensa na molecada quando vai jogar bola descalço, né? E volta com o pezão sujo, é aquilo. Ou pior, né? Não sei como que era. Imagine os pés sujos daquele pessoal, dos discípulos que foram ali para ceiar. Imagine como estava encardido aquilo. Para pensar. Eles entram numa sala e cada um toma o seu assento. E lavar os pés era uma cultura lá, tá? E a gente vê em Lucas 22, cita que eles entraram, nem pensaram nisso, se assentaram e eles estavam discutindo para ver quem era o maior entre eles, olha só. Andaram com Jesus por muito tempo, viram milagres acontecendo, viram tudo que ele falou, ouviram de perto, estavam do lado, estavam discutindo quem era o maior entre eles. Meu Deus. Para e pensa. Vou tentar fazer igual o quartinho de Samuel, tá? Pensa que isso aqui é a sala, tá? Isso aqui é a sala. E a gente tem uma toalha pendurada aqui, ó. Tá aqui pendurada a toalha, uma bacia, num recipiente aqui. Os discípulos entraram, passaram por isso, porque já era cultural. Esses elementos já ficavam, porque cada um chegava em casas que não tinham servos, eles mesmos lavavam seus próprios pés e casas que tinham os servos, eram servos que lavavam. Naquele momento, todos os elementos necessários para agir e para ter uma atitude de serviço já estavam disponíveis. Quando Jesus entrou e teve esse ato maravilhoso de servir, ele não virou para o pai e falou assim: ô pai, mas só tem essa toalha, não tem nenhuma luva de látex especial para eu colocar, porque os pés deles estão sujos, né? Não. Ele usou o que ele tinha ali, ele usou o elemento que tinha ali, já estava preparado, já estava pronto. Ele não quis mais do que ele precisava, tudo o que ele precisava já estava ali. Os discípulos estavam num assunto bom demais para perceber que eles estavam com os pés sujos, que eles estavam com os pés encardidos. Discutir quem é o maior. Oh, imagine, querido, se Jesus não tivesse feito isso. Imagine o Pedro, depois que Jesus fosse crucificado. Imagine, estou falando de Pedro, mas são vários ali, né? Pedro ele já ia falar que ele ia querer ser o líder de todos ali. E já ia resolver na espada. Um dia eu vou me encontrar com Pedro, vou perguntar como que seria. Mas qualquer um ali, pela cultura, poderia voluntariamente, mesmo que se assentou, ele poderia voltar, pegar a bacia, pegar e lavar o seu próprio pé. Estava sujo, eles iam comer. Mas ninguém fez. Depois de alguns momentos, o inesperado acontece. É o início de um ato que marcou a vida deles e marcou as nossas vidas. Porque através do arrependimento e da mudança deles, o Evangelho chegou até nós.
Pensa que isso aqui é a sala, tá? Então Jesus, ele aproveita uma oportunidade, se levanta, então ele já estava sentado, se levanta, tira sua capa, o talide, né, que ficava sobre a túnica, tira sua capa, pega a toalha que estava pendurada aqui, ó, pega a toalha, pega o jarro com água, vai diante dos discípulos um a um e lava os seus pés. E seca com a toalha que estava amarrada em sua cintura. Como? Ajoelhado, lavando os pés dos discípulos. Jesus fazendo isso. Na época, os que tinham servos, como eu disse, não era qualquer servo, tá? Era o menor dos servos que faziam isso, era o servo mais inferior. E Jesus se colocou nessa posição para mostrar o que é serviço. Queridos, imagine, olha para essa sala aqui, ó. Imagine que essa sala aqui, ó, a mesa está ali, ó. Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que sempre existiu, que estava desde a criação do mundo, desde a criação do homem, assistindo e participando disso. Ele vem à terra como homem e ele se ajoelha perante os discípulos e lava os seus pés. Queridos, as mãos que moldaram as estrelas do céu estavam lavando a sujeira dos pés dos discípulos nesse momento. Os dedos que formaram as montanhas estavam ali, ó, tirando as sujeiras dos pés dos discípulos. Aquele que um dia todas as nações vão se curvar, se ajoelhar perante ele, estava naquele momento ajoelhado diante dos seus discípulos. Jesus marcou a vida dos discípulos e marcou a nossa com o serviço. E nessa noite é exatamente isso que ele quer de nós. Que nós venhamos a entender esse serviço e praticar. Dentro do versículo 4, assim levantou-se da mesa, tirou a capa, enrolou uma toalha na cintura. Queridos, como eu já disse, nenhum discípulo tinha se dado conta que os pés deles estavam encardidos, que estavam sujos. Mas havia uma necessidade naquele lugar, os pés deles estavam sujos. O único que foi capaz de enxergar isso foi Jesus, porque ele estava alinhado à vontade do Pai. Havia uma necessidade naquela sala, e o que faltava? Faltava uma iniciativa. Provavelmente ali não tinha escravo, não tinha nenhum servo para fazer aquilo, e os discípulos estavam ocupados demais e não perceberam. Ele só tomou essa iniciativa, queridos, porque ele conseguiu enxergar aquilo que ninguém estava enxergando. E é algo simples, tá? Não é algo... Nossa, não, eram os pés empoeirados. Eram os pés sujos que precisavam ser lavados. Era isso, foi isso que Jesus enxergou. E ele poderia muito bem ter falado para alguém, viu, vamos dar um jeito aqui, vamos lavar os pés aqui. Queridos, entenda, não há serviço sem iniciativa. Em 1 João 3 diz, se você vê um irmão em necessidade e tem recursos para ajudá-lo, mas vira as costas e não faz nada, o que acontece com o amor de Deus? Desaparece. E é você que faz esse amor desaparecer. O serviço cristão, ele é um convite para nós sairmos da zona de conforto, para nós sairmos da cadeira e ajudar aquele que precisa. Chega de só receber, vai ajudar, vai compartilhar. Existe uma necessidade específica dentro do local que você frequenta, seja onde for, existem pessoas precisando de Jesus. Existem pessoas precisando ser servidas, precisando que você lave os pés. Tiago escreve, no capítulo 2, meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé se ela não vier acompanhada de ações? Peça a Deus, querido, que abra os seus olhos nos lugares onde você passar, a partir de hoje, que Deus mostre as necessidades para você, para que você tenha essa iniciativa. A primeira iniciativa é, Senhor, abra os meus olhos, eu quero servir com iniciativa. O serviço cristão exige que nós tomemos uma iniciativa. E é diário, tá? É diário, todos os dias.
No versículo 5, depois derramou a água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Nesse momento, Jesus demonstra toda a sua humildade. Primeiramente a iniciativa, depois a humildade. Em preparar aquele ambiente, levantar, lavar e enxugar os pés dos seus discípulos e se dobrar para eles. Ele era o mestre. O serviço, querido, sempre é um convite para você descer, para você se dobrar, nunca para você subir. Entenda isso. Foi isso que Jesus ensinou. Nunca um orgulhoso vai entender isso. Nunca uma pessoa prepotente vai entender o que é um serviço cristão de verdade. Nunca vai entender o que é a grandeza da humildade. Jesus, o Rei dos Reis, se dobrou. Ele demonstrou humildade perante os discípulos para ensinar eles, para nos ensinar. Paulo escreveu em Romanos: eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são, pelo contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos. E cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. Isso está em Romanos 12, versículo 3. Que Deus encontre em nós, nessa noite, a humildade necessária para cumprir o propósito, para cumprir o serviço que Ele nos ensinou naquele dia, naquela noite, naquela ceia. Que o Senhor nos ajude a nos tornar pessoas que se dobram para servir pessoas. Lavar os pés daqueles que estão gemendo de dor. Às vezes em silêncio. Se você não chegar perto, você não vai saber. Porque a pessoa está ali sofrendo em silêncio. Ninguém sabe. Talvez você vê a pessoa todos os dias. Você acha que está tudo bem. Você está distante. Sem humildade não tem condições de você participar do reino de Deus. Jesus deixou muito claro isso. Então nós precisamos de iniciativa, de humildade. E um pouco à frente, se você ainda está com a sua Bíblia aberta, no capítulo 13, versículos de 12 a 17. Depois de lavar os pés deles, Jesus vestiu a capa novamente, retornou ao seu lugar e perguntou: vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre, de senhor, e tem razão, porque eu sou. E uma vez que eu, sendo senhor e mestre, lavei os seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Versículo 15. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido, façam como eu fiz a vocês. No 16 ele diz: o escravo não é maior do que o seu senhor, nem o mensageiro é mais importante do que aquele que o envia. Agora que vocês sabem essas coisas, serão felizes se as praticarem. Aleluia! Além da iniciativa de Jesus, da humildade, do exemplo, logo à frente, depois que ele se assenta, ele dá uma ordem. E ele atrela até a felicidade. Olha só. Quem aqui quer ser feliz? Versículo 17. Agora que vocês sabem essas coisas, serão felizes se as praticarem. Ponto. Eu sou da área de exatas. Sim, sim, não, não. Eu só vou ser feliz se eu praticar isso. É bíblico. Não tem outra maneira, queridos. Não tem, não tem. Jesus não colocou aqui, ó. Se de vez em quando você fizer isso, você vai ser feliz. Não. É na sua totalidade. E os discípulos obedeceram, eles mudaram. Eles passaram a ter iniciativa, eles passaram a ter humildade e a obediência necessária para servir, porque senão nós não estaríamos aqui hoje. Imagine só se eles não tivessem se arrependido e mudado, hoje eu não estaria aqui.
o evangelho não teria chegado até no Brasil? Já parou para pensar isso? E as próximas gerações? Depende de quem? Depende de você, depende de mim. Quantas gerações mais podem ser impactadas com o serviço cristão nos modos de Jesus? Quantas pessoas mais? Não importa quantas. Eu nunca saberei. Você nunca saberá quantas pessoas você conseguiu impactar. Recentemente eu perdi uma oportunidade no meu trabalho. Uma pessoa entrou para trabalhar, acho que ficou um mês e pouco. Mas num determinado dia, acho que segunda semana de trabalho, eu estava no café e daí uma pessoa lá do comercial veio me falar que não sabia mais o que fazer, que ela estava num quartinho desesperada, com síndrome do pânico e tal. E aí ela me falou assim, agora o RH foi lá e tal, e tudo bem. Eu falei, bom, ok, está resolvido. E não era para eu ter feito isso. Eu cheguei em casa, eu tomei uma dura da Karen, porque ela falou assim, por que você não foi lá orar por ela? Eu falei, puxa vida, perdi. Ela nem está mais trabalhando lá comigo, já perdi, já foi. Queridos, fiquem atentos. As coisas acontecem e você não percebe. Você está no automático, pensando só no trabalho, no seu dia a dia, nas preocupações dessa terra. E as pessoas passam do seu lado e você não percebe que você tem uma oportunidade ali de servir. Uma oração. O que é uma oração, queridos? Pode ser tudo. Naquele momento poderia ser tudo. Jesus nos chama para ter iniciativa, para ter humildade e obediência. Esse é o verdadeiro serviço cristão. Jesus nos manda amar porque Ele amou primeiro. Ele nos ordena a perdoar porque Ele perdoou primeiro. Ele está nos dizendo hoje para lavar os pés porque Ele lavou os pés dos discípulos naquele dia. E lavou com sangue precioso na cruz os nossos pecados. Ele fez a parte dele, Ele deu exemplo com o sangue. Se você não é capaz de obedecer às ordens de Jesus, você não é capaz de forma alguma de dizer que você segue a Cristo. Desculpa, querido, mas você não pode dizer que você é um discípulo de Jesus se você não tem a mínima capacidade de obedecer aquilo que Ele mandou, uma ordem simples. Jesus, lá em Lucas 6, disse, por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Meu Deus, isso é muito grave. O tempo está passando, até quando você vai estar aqui nessa terra? Até quando a pessoa que convive com você vai estar aqui nessa terra? Porque você pode ficar, mas a outra pessoa não. Não ouvi nenhum glória hoje. Pesado para mim também. Queridos, a palavra de Jesus daquele dia, ela é a mesma. Ela é a mesma. Assim como Ele lavou os pés dos discípulos, Ele deu a ordem para que eles fizessem, Ele está dando a ordem para que nós continuemos isso aqui também. Onde quer que você esteja, não é só aqui, na instituição igreja, tá? Essa igreja aqui, a igreja família, é algo fácil de fazer. É fácil de servir aqui. Todo mundo está indo para o mesmo propósito, está dentro do mesmo barco. Pastor, posso fazer tal coisa? Pode, vamos abrir uma frente nova aqui, vamos fazer aquilo, vamos ajudar nisso. Aqui é fácil. E fora daqui? É fácil. Jesus mostrou que é fácil. Jesus, Ele quer mais do que iniciativa e humildade. Ele quer a sua obediência. Tá? Obediência. Iniciativa, humildade e obediência. Esse é o verdadeiro serviço dos cristãos. Eu não vim aqui hoje para bater em ninguém, não, tá? Eu vim aqui hoje fazer pensar e te incentivar a mudar a partir de agora. Tem uma frase que os historiadores dizem que é do Gandhi. Quem não vive para servir, não serve para viver. Mas desculpe, ela é de Jesus Cristo. Naquele dia, Jesus disse isso.
Quem não vive para servir, não serve para viver. Curve sua cabeça. Senhor, obrigado, Pai, porque horas antes da sua crucificação, o Senhor poderia estar pensando N coisas, N situações, estar focado em outro momento, naquilo que o Senhor estaria passando dentro de poucas horas, mas não. O Senhor falou a todos aqueles discípulos, demonstrando como é o verdadeiro serviço e como nós devemos servir-te, Pai. Senhor, abra a nossa mente, abra a mente da tua igreja para que nós possamos ter a iniciativa que o Senhor teve, ter a humildade que o Senhor teve e te obedecer, Pai. Esse é o nosso propósito, é isso que nós queremos, Senhor. Pai, eu não conheço o coração de cada um aqui, mas o Senhor conhece, o Senhor sabe. E eu te peço, Pai, que o Senhor continue, Pai, dia após dia, ao sair daqui, ó Deus, falando, e que o Teu Espírito Santo incomode, e que o Teu Espírito Santo mostre situações em que essas pessoas que estão aqui, nós, possamos te servir, mostrar o Teu Evangelho, dentro da nossa profissão, dentro daquilo que o Senhor nos colocou para fazer, com as pessoas em que nós convivemos, com as pessoas que estão ao nosso redor, Senhor. Senhor, que a Tua igreja, ó Deus, nós queremos fazer a diferença aqui nessa terra, Pai. Essa é a Sua ordem, Pai. Não só para ser feliz, Senhor, mas para cumprir um mandamento, para cumprir a Sua ordem, para sermos obedientes, Senhor. Obrigado pela cruz, Pai. Obrigado porque isso, Pai, foi a grande prova de amor, ó Deus, acima de todas as coisas, Pai. E a demonstração de poder, ó Deus, acima de tudo, Pai. Obrigado, Senhor. Queridos, eu ia encerrar por aqui, mas eu vi uma palavra de um pastor falando algo que me veio à mente agora, falando sobre serviço. A gente ouve muito falar sobre propósito, e quando a gente fala qual é o meu propósito, para que eu fui criado, você não apareceu de uma explosão, de um Big Bang, não foi isso, Deus te criou. Você já existia, o seu espírito já existia, e um dia você nasceu como ser humano, e você tem um propósito aqui nessa terra, você tem um chamado, você tem uma missão aqui nessa terra. E a gente ouve muito, ame o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, de todo o seu entendimento, Lucas 10, 27. Foi para isso que eu fui criado, para amar o Senhor, para ter uma conexão com Ele. O homem antes do pecado, ele tinha uma conexão vertical com Deus. Era direto. Logo depois, complementando isso, quando Jesus foi questionado, qual o maior mandamento, ele complementa igualmente, ame o próximo como a ti mesmo. Ele está dizendo, sirva o próximo como a ti mesmo. Se a gente voltar lá para Adão, presta atenção nisso porque essa é estilo Torquato. Se a gente voltar lá para Adão, logo que aconteceu, lembre-se que tinha uma conexão direta, todos os dias, o relacionamento, a presença de Deus ali era clara antes do pecado. E o relacionamento entre o homem e Deus era direto, era constante, era verdadeiro e tudo corria tudo bem. Quando entrou o pecado, capítulo 3, o homem se escondeu. O que Deus falou? Onde está você, Adão? Deus sabia onde Adão estava, mas Deus está chamando. Deus está tentando restabelecer, através de um chamado com o homem, um relacionamento. Deus está chamando ele de volta. Deus sabia onde Adão estava. Deus sabia o que tinha acontecido. Mas ele está chamando. Adão, volta. Onde você está que não está na minha presença? O que aconteceu? Onde você está? E Jesus não disse, ame o próximo como a ti mesmo à toa, porque no capítulo 4, depois da briga entre os irmãos Caim e Abel, quando Deus vai falar com Caim, o que ele fala? Onde está o seu irmão?
com Adão, Deus está tentando restabelecer o chamado, o propósito que ele tinha aqui. Estar na presença dele. Amar ao Senhor acima de tudo. Mas além disso tem uma missão. Servir o próximo, amar o próximo, cuidar do próximo. A primeira coisa que Caim disse, por acaso eu sou responsável por ele? Chega de desculpas, querido. Você é responsável por todas as pessoas que estão ao seu redor. Não importa onde você esteja, você é responsável. Ah, mas eu não sou o líder lá. Você é responsável pelas pessoas que estão ao seu redor. A primeira coisa foi, onde está o seu irmão? E eu te pergunto hoje, onde está o seu irmão? Pense nisso, querido. Nós precisamos constantemente crescer e mudar e crescer na palavra. Jesus, ele está em constante movimento. Quando alguém chegava e elogiava e falava das palavras dele, o que ele falava? Vem e me segue. Ele não está parado, ele está servindo, ele está em movimento, andando e continua. Ele tem um propósito, ele tem uma missão. Vem e me segue. Amar é servir, servir é amar. Adorar é servir, servir é adorar. Não só a Deus, não só no secreto, mas o seu irmão. Amém? Deus abençoe. Obrigado.